Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, trazer um vídeo aqui um pouco diferente, mas até um vídeo para você parar para refletir um pouquinho. O que te atrai em um terreiro? Quando você chega no terreiro, né, você vai fazer uma visita, você vai para um terreiro novo, o que te atrai? Qual que é a primeira coisa que te atrai quando você chega em um terreiro? Ou qual é a coisa que deixa você desanimado? O que te atrai e o que te afasta de um terreiro quando você vai visitar? Muita gente me perguntou isso. Então eu resolvi trazer algumas questões aqui. Uma das questões principais, claro, que venham a me atrair e que venham a me afastar. Deixando bem claro, é o que me atrai quando eu chego em um terreiro novo, tá bom? Não é eu fazendo parte de um terreiro, enfim, mas o que vai me atrair de primeira visão, né, vamos dar esse exemplo, aquela primeira impressão que eu vou ter. Então cheguei no terreiro, se eu ver certas coisas, se eu ver isso, eu vou me atrair, e se eu ver aquilo, eu vou não gostar, ou seja, eu vou querer me afastar. Mas é claro que independente de qualquer coisa, eu não vou chegar dentro de um terreiro que eu não conheço, não vou chegar dentro de um terreiro no qual eu não faço parte, que eu não frequento, eu não sou um membro. Eu não vou chegar questionando, eu não vou chegar ditando regras, eu não vou chegar falando, tá? Ou dando opiniões alheias, tá? Eu vou respeitar. O que eu vou citar aqui são coisas que me atraem em um terreiro e coisas que não me atraem. Cada um pode ter ali coisas que vão atrair, coisas que não vão atrair. Então já vai deixando aí nos comentários o que te atrai em um terreiro e o que te afasta, o que te repele em um terreiro. E vamos começar. A primeira coisa, o que me atrai? A primeira coisa que me atrai em um terreiro: som. O que é som? Atabaque, principalmente. Pessoal, atabaque dentro de um terreiro. Eu chego no terreiro, tem atabaque, né? Tem o toque do atabaque, isso me atrai muito. Eu sou muito vidrado ao som, no som do atabaque. Me traz boa vibração, me traz vibração. O som do atabaque me contagia, tá? E quando eu estou falando do atabaque, é claro, eu estou focando mais no atabaque, mas eu estou falando meio que de forma geral. Não só o atabaque, mas as canções, os pontos cantados, as palmas. Então tudo isso me atrai, mas dando aquele foco maior, o atabaque. Gente, o som do atabaque é algo que me contagia, tá? Eu não sei se é com todos, né? E todo mundo sabe que o atabaque, uma das funções do atabaque é trazer realmente vibração para o terreiro, né? Para o ambiente, para o lugar. Então o atabaque é uma das coisas dentro de um terreiro que mais me atrai, tá? E você se atrai com o som do atabaque? Ah, Patrick, então você está dizendo que terreiro que não tem atabaque você não gosta? Olha, para ser bem sincero, pessoal, eu já frequentei diversos terreiros que não tinham atabaque, tá? Eu estou falando que com atabaque me atrai. Sim, o som do atabaque me atrai, mas eu não estou desvalidando terreiros que ainda não tem condições de ter um, tá bom? Vamos lá, segunda coisa que me atrai: gira de desenvolvimento. Eu sei que nem todos os terreiros têm a gira de desenvolvimento aberta. O que seria essa gira de desenvolvimento? É a gira dos iniciantes, tá? A gira dos iniciantes. Mas por que isso me atrai? Porque quando a gente vê a gira de desenvolvimento, a gira dos iniciantes, parece que a gente está compreendendo, vamos assim dizer, como é aquele terreiro, né? É uma coisa que eu gosto de ver, tá? Para mim ver também ali se aquele terreiro é um terreiro no qual vai passar conhecimento e por aí vai indo. Então é uma coisa que me atrai quando o terreiro ele tem gira de desenvolvimento. A gente percebe que não é um terreiro que está focado só em querer tirar dinheiro do povo. Não, é um terreiro que está preocupado em fazer com que os outros médios também evoluam, também cresçam. Ah, mas Patrick, tem terreiros que não tem gira de desenvolvimento? Sim, gente, tem terreiro que não tem gira de desenvolvimento, né? É algo diferente, algo mais rápido, mas tem terreiro que não tem.
Agora, quando existe a gira de desenvolvimento aberta, porque muitos terreiros têm a gira de desenvolvimento com visitantes, quando eu presencio, eu acho bacana e me atrai bastante. Outros terreiros, gira de desenvolvimento para médios iniciantes é fechada. Então isso vai do particular muito aí de cada terreiro, né? Mas enfim, é algo que me atrai. Terceira questão que me atrai. Consulta. O que seria essa consulta? A conversa com a entidade. Conversar com a entidade. Isso me atrai. Gente, não tem como você chegar no terreiro e não ter aquela... Isso, seja você médio que é desenvolvido, seja você que não é desenvolvido, você que está fazendo a primeira visita, ou você que já foi para um terreiro diversas vezes. Não tem como você não ter a curiosidade de conversar com uma entidade. Ah, eu cheguei num terreiro, eu, Patrick, já sou médio há muito tempo. Não vai ter como. Eu vou ter curiosidade para querer passar por uma entidade, para querer conversar com uma entidade. A consulta é o conversar com a entidade. Isso me atrai muito, tá? Ah, mas Patrick, por quê? Porque tem terreiros que não tem isso. Calma que eu vou chegar lá. Segunda questão. Participação. Calma. Deixa eu explicar quando eu estou falando sobre participação. Isso me atrai. É quando você chega num terreiro e eles te... Ou seja, você pode participar. E essa participação entra também na questão da liberdade, tá? Que seria o quê? Você tem a total liberdade para poder bater palmas, que ninguém vai achar estranho. Você tem a total liberdade para poder cantar junto ali com os médiuns. Ou seja, você não vai estar na corrente, é claro. Você não vai estar lá junto com o pessoal porque você é uma visita. É claro que não. Mas você vai poder participar de certa forma. Você ali na visita, você pode cantar junto com eles, você pode bater palmas, você pode fazer ali a sua dança no seu cantinho ali, você pode dançar. Então é essa liberdade que você tem, eles te dão essa liberdade e a participação. Inclusive, em alguns terreiros, né, que eu já fui em algumas casas, depois que eles fazem a abertura da gira, ou seja, abriu a gira, né, eles dão a liberdade para os consulentes ficar ali no meio ali do pessoal, tá? É claro, não atrapalhando, as pessoas vão te orientar, mas eles dão essa liberdade para você ir para o salão, para ficar ali junto com os médios, sem atrapalhar, é claro. Ou seja, você faz parte, é como se você tá indo fazer uma visita e eles te dão a liberdade para você, não, pode ficar aqui próximo, pode ficar junto aqui, né? Claro, sem atrapalhar, mas você vai estar meio que fazendo parte daquilo. E isso me atrai muito, porque é um tipo de acolhimento. No meu ver, isso é um acolhimento. Então, o acolhimento me atrai muito. Próxima questão que me atrai bastante são ensinamentos. E quando eu estou falando ensinamentos, isso está tanto agregado à questão dos médiuns, como também agregado à questão das entidades. Quando você fica em dúvida de algo, e o médium, pai de santo, vai te orientar de alguma forma. Às vezes, além de ter ensinamentos passados das entidades, as entidades passando ensinamento. Então isso me atrai. Um pai de santo, quando vai fazer alguma coisa, mas você percebe que ele está ensinando os médiuns. Ele não vai ensinar a visita às vezes, porque não tem como, mas vai estar ensinando os médiuns. A gente percebe quando o pai de santo está ensinando, quando o pai de santo está orientando. E isso, no meu ver, é muito importante. A gente percebe que aquele local, que aquele dirigente espiritual, ele não está ali para querer pegar dinheiro. Ele não está ali para se sentir superior. Ele está ali para que os outros, né, que acompanham ele também possam evoluir. Então essa questão do ensinamento é muito importante. E é claro, por último, a humildade. Gente, a humildade, eu estou falando em tudo que você pensar, em todos os aspectos. Humildade no local, no estabelecimento, nas entidades, nas pessoas, ninguém querendo ser melhor que ninguém, todo mundo trabalhando em conjunto. Você chega no terreiro, você se sente acolhido, e isso faz parte tudo da humildade. Por isso que eu falo que eu já me senti muito bem em terreiros tão humildes, que não tinha um piso, que não tinha ali enfeites, não era de azulejo, era aquela casa bem humilde, que não era de laje, não era nem de laje, era uma casinha de telha
aquela telha ternite, e eu me senti maravilhosamente bem. Ou seja, não era a vaidade do lugar, não era mil e uma coisas, não. Naquela humildade eu me senti acolhido. Então a humildade é algo que me atrai. É claro que eu não estou especificando ponto a ponto, que isso, aquilo. Eu estou falando meio que de forma geral, só para vocês compreenderem. E para você também já deixa nos comentários o que te atrai em um terreiro. Mas já falei o que me atrai. Pouquinhas coisas, mas é claro que pode ter várias. Aqui eu só quis dar um resumo. Agora as coisas que não me atraem. As coisas que eu bato o olho e vou fazer uma visita. Bati o olho nisso, eu fico meio receoso. Me dá um pouquinho de agonia. Falo, não gostei, né? Mais ou menos isso. Você não fica naquela vontade boa ali. Primeira coisa, autoritarismo. Lembrando, o autoritarismo não é a autoridade, porque dentro do terreiro tem autoridade, tem cargo, e cargo tem que ser respeitado. Então, existe autoridade, existe hierarquia dentro de qualquer terreiro. Então essa hierarquia ela deve ser respeitada e ela é respeitada. Porém, existem pessoas que têm cargos dentro de um terreiro que são autoritárias demais. E muitas das vezes quem está indo de visita consegue perceber esse autoritarismo. Ou seja, aquele pai de santo que humilha, aquele pai de santo que se sente superior. Dentro dessa analogia tem a famosa submissão. Sabe aquele? Isso não me atrai, gente. Isso é algo que eu falo, esse lugar aqui não é para mim. Esse terreiro aqui eu não gostei. Porque por mais que exista uma autoridade dentro do terreiro, a gente tem que compreender que todos nós somos iguais. O fato de ter autoridade é a questão que dentro daquele estabelecimento, ele tem um cargo acima de mim, ele tem uma hierarquia a mais, então eu devo respeitar aquela hierarquia. Mas eu não devo me ser submisso ao ponto negativo. É claro que vai existir uma determinada submissão, entre aspas, tá? Que a gente vai ter que respeitar, a gente vai estar abaixo daquele cargo, mas aquele cargo ele não pode ser autoritário demais a ponto de te deixar lá embaixo. O pai de santo que humilha, o pai de santo que... Compreenderam, gente? O autoritarismo e a submissão. Eu percebo, se eu vejo o pai de santo abusando muito ali de um filho, abusando demais do médico, faz isso porque eu sou pai de santo e não sei o... Gente, isso aí pra mim é primeiro... Eu bato o olho e falo, ixi, eu posso até ficar ali no lugar, mas eu não volto. Isso aí, infelizmente... Ai, credo. Mas depois, o que não me atrai? Entidades enfeitadas demais. Tá. Quando eu estou falando enfeitada demais, eu estou falando algo fora do comum. Ou seja, o excesso, o extrapolar. Entidades se enfeitam, porque se enfeitam entre aspas. Entidades, elas se vestem, melhor dizendo, né? A pombogira vai ter a sua saia, que é rodada. O Exu vai ter a sua capa, que muitas das vezes é uma capa bordada. O caboclo às vezes vai ter o seu cocar, o seu penacho. O baiano vai ter o seu facão, vai ter o seu chapéu. Cada entidade vai ter ali os seus utensílios, os seus materiais, né, de trabalho, como roupas também. Então, tudo bem. Agora, quando é algo extrapolado, além do tradicional, ou seja, a priorização desses enfeites, a priorização, isso pra mim já não é bacana. Eu já falo já me dá desânimo até de conversar com as entidades. Mas isso me desanima, tá? Dentro dessa analogia, o que me desanima também quando eu chego no terreiro são entidades que não dão consulta. Calma, deixa eu explicar. Você deve estar pensando, Patrick, mas eu estou no terreiro e a minha entidade não dá consulta porque ela está há pouco tempo. Não estou falando nesse sentido, pessoal, tá? Porque realmente tem entidades que não vão dar consulta, né? Porque o médium é iniciante, porque a entidade está se firmando, ou porque o médium está passando por algum processo. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que existem terreiros que a entidade vem só para dançar. Ou seja, a entidade não dá consulta. Como, por exemplo, eu já fui em algumas casas no Rio Grande do Sul, casas de batuque.
Abriam a gira, as entidades chegavam e ficavam dançando na frente do atabaque. Ah, Patrick, mas chegava em algum momento que a entidade vinha conversar? Não, era a gira inteira. A entidade vinha e ficava só dançando. Eu não estou falando de candomblé que o orixá vem e dança, porque candomblé é a dança do orixá, não. É Exu, é Pombogira, que vinha e ficava só dançando. Ao meu ver é assim, gente. Dentro de um terreiro existe sim entidades que vêm para firmar e existem entidades que dão consulta. Mesmo essa entidade que vem para dar consulta, quando ela chega, ela vai fazer sua dança, ela vai dar sua gargalhada, ela vai dar o seu brado. Ela não já vai chegar dando consulta, conversando com o povo. Não, ela tem um tempinho dela ali até para ela firmar, para trazer a firmeza necessária para ela trabalhar. Porém, depois de um tempo, se abre a consulta. Só que tem terreiros que não tem isso. Você pode até dizer, falar, Patrick, eu não sabia disso. Mas tem. E isso, gente, eu já fui 2 vezes em lugares assim. Me desanimou. Falei, eu vim aqui para poder conversar com as entidades. Às vezes você está indo visitar um terreiro porque você precisa consultar, você precisa de alguma coisa para sua vida, você não pode conversar, porque a entidade vem só para ficar dançando. Então, no meu ver, isso aí não tem nem sentido. Mas tá, faz parte da cultura. Mas pra mim, não. Pra mim não serve. Né? Cada qual com a sua cultura. Enfim, outra questão. Cobrança. Tá, como assim, Patrick? Cobrança dentro do terreiro. A cobrança, eu acho o seguinte. Quando a gente vai visitar, a gente não quer ver médios sendo cobrados. Porque isso dá uma impressão, causa uma impressão um pouco pesada pra gente, né? Pra gente que tá como visita. Eu sei que muitas das vezes médios precisam ser cobrados, às vezes pelas entidades, às vezes pelo pai de santo. Isso é comum, gente. Eu, como já frequentei, já fui filho de santo, e até hoje eu sou filho de santo, mas já fui de um terreiro onde tinha um pai de santo, eu já fui cobrado. Só que ao meu ver é o seguinte, quando o médio ele precisa ser cobrado, essa cobrança ela não deve ser explícita para os visitantes. No meu ver é assim, não. O médium ele precisa ser cobrado porque, é claro, às vezes faz algo de errado, então ele vai ser cobrado, mas aquela cobrança ali individual, aquela cobrança particular, ali, aquele momentinho sem ninguém ver, bacana, tipo uma correção. Só que aí você chega no terreiro, você vê o pai de santo esculachando todo mundo, você vê o pai de santo ali cobrando médiums, falando alto, grosso, cobrando, na minha casa isso, o meu filho, para as visitas verem. Para ser bem sincero, se às vezes eu estou visitando um terreiro e às vezes eu queria fazer parte desse terreiro, eu vejo um pai de santo cobrando o médium de certa forma, já me desanima até de eu falar, ixi, esse lugar aqui eu não vou entrar não. Se a cobrança está sendo assim, imagina quando eu entrar. Entendeu, gente? Isso me desanima. Vamos lá, entra na questão da veste também, que é a vaidade. Muita vaidade, muita vaidade, muita vaidade demais. Me desanima também, tá? A outra questão, exibição, exibicionismo. Isso, meu Deus. Essa questão do exibicionismo e também do autorego, né, me desanima, tá? Isso vindo de qualquer pessoa, seja de um médium e principalmente do pai de santo ou de dirigente espiritual. Quando eu estou falando de exibicionismo e ego, é o quê? Aquele médium, aquela entidade que quando você vai no terreiro, ela quer ser a melhor de todas, ou ela é a melhor de todas, ela se coloca, se vangloria, fala que é a melhor entidade do terreiro, fala que o médium dela é a melhor entidade do terreiro, se sente a poderosa, a entidade incorporou, ela se sente a poderosa dentro do terreiro, como se ela fosse a rainha de tudo. Para mim, isso aí é ego, e às vezes não é nem da entidade, é do médium. Isso me desanima. Me desanima muito. Mas e você? O que te atrai em um terreiro e o que te afasta de um terreiro? Isso como visitante. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Conforme o seu comentário, quem sabe a gente não traz aí uma segunda parte com as opiniões de vocês. E a gente vai, né, abordar esse tema um pouquinho. Mas isso são coisas que vão me atrair e coisas que
não vai fazer com que eu goste. O que você achou? Gostou? Mais uma vez, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com o seu amigo, tá? Compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. A gente está chegando a 1 milhão de inscritos, então participe, tá bom? Pessoal, é isso. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.